Olá, tudo bem? Diretamente da edição 2024 da Expo Revestir, a maior feira de revestimentos e acabamentos da América Latina, eu converso com o Avimar Júnior, da Humana Arquitetura, um escritório totalmente focado, com propósito de cura na arquitetura hospitalar. Mas com uma mescla de hotelaria de luxo, porque eu conheço bem os projetos. Tudo bem, Avimar? Tudo bem, Prazer. Ana. Muito obrigado por me receber. Imagina, eu que te agradeço, né? E eu quero saber um pouquinho mais. A gente já gravou alguns projetos, eu tive a Uhum. oportunidade de conhecer algumas clínicas e eu confesso que quando eu cheguei, eu me lembro bem numa clínica dos Jardins, um projeto de esquina assim maravilhoso. E eu me deparei, né, com aquele projeto, com arquitetura, com design aplicado, com as novidades que a gente tinha acabado de ver, recém-lançadas, né, no exterior, já ali, né, expostas, né, já no projeto, implantadas. Eu fiquei realmente muito admirada com o seu talento, que eu já conhecia o seu renome e tudo mais, mas você realmente é um profissional de mão cheia e eu gostaria muito de parabenizar e entender um pouquinho mais como essa história começou. Você fez a faculdade de arquitetura já pensando em atender, em partir para esse nicho de mercado da arquitetura hospitalar? Primeiramente, muito obrigado pelos elogios. Esse é literalmente o impacto que a gente espera dos nossos clientes, dos nossos pacientes, de todo mundo que está envolvido nos nossos projetos. Então, ver isso de uma visitante ali é realmente muito gratificante. É real. O meu trajeto na arquitetura nasceu em Brasília. Então, eu sou mineiro, fui para Brasília para estudar, me formei. E eu encontrei o propósito. Eu tentei sempre imaginar uma arquitetura com diferencial, que fosse além do que a gente vê no nosso dia a dia. Então, eu vi a possibilidade de ter um impacto maior, um impacto onde eu poderia mudar de fato as vidas das pessoas. Então, desde a faculdade, a parte do TCC, né, do TFG, da arquitetura, sempre já foi focado na área hospitalar. Porque eu já vi ali a possibilidade de ter um impacto real, como uma arquitetura para cura, que faz parte do cotidiano, faz parte dos mecanismos, junto com os demais profissionais da saúde. E os processos mudam de uma arquitetura tradicional, residencial, o briefing, o cliente, o desenvolvimento, a aprovação, até a entrega, o que é diferente? Nós temos um planejamento maior, porque nós temos um cuidado que vai além do que o cliente espera, da expectativa inicial. Nós sempre temos que expandir ela. Mas pensando nisso, a gente tem que seguir algumas normas, algumas nomenclaturas que não estão tão direcionadas à arquitetura do cotidiano. Então a gente tem que lidar não só com o cliente, não só com quem é o cliente do nosso cliente, mas nós temos que pensar também no corpo de bombeiros, vigilância sanitária, os próprios condomínios. Então nós temos diversas Aprovações, órgãos envolvidos, públicos uhum, e tudo mais. que foge completamente da arquitetura residencial, por Sim. exemplo. A Tem, arquitetura residencial, ela precisa de algumas aprovações, claro, uhum, né, municipais e tal, até onde eu entendo, é, veja só. Eu sei que também é um processo que às vezes pode ser um pouquinho mais demorado, mas eu uhum. imagino que um projeto hospitalar, ele seja ainda mais burocrático. É ainda mais burocrático. Por isso o planejamento é sempre a base inicial. Então nós fazemos toda a parte de todos os projetos, desde os projetos de arquitetura, os projetos que vão para a vigilância sanitária, quanto a parte de interiores. Então nós estamos envolvidos em todas as etapas ali com os clientes. E o que pode dar errado? Eu fico cutucando ele. Ele falou assim, Ana, não quero falar o que pode. Eu falei, "Mas o que pode dar errado se não for um profissional com expertise na área? Porque pode dar errado. Os projetos, o que eu percebo, tendo já uma experiência na área, a gente vai aprendendo, claro, com a própria vigilância, eles dão muitos retornos pra gente. Porque cada vigilância sanitária de cada região tem uma burocracia específica. Por mais que a norma é a mesma,
as exigências acabam mudando um pouco de cada região. De cada região. Então, às vezes, muda de projeto voltar por nomenclatura. A gente coloca um banheiro, mas eles querem sanitário. Então, o projeto volta inteiro até a gente mudar e colocar a nomenclatura exata conforme a vigilância solicita. Olha que Então, interessante. isso demanda bastante da gente. A gente tem que ir Sim. na vigilância, entender de fato o que eles querem, qual que é a expectativa deles dentro do nosso projeto. Sim. E a gente vai fazer toda a adequação para a gente ter o mínimo de retorno. Porque cada retorno tem os prazos mínimos de cada órgão. Então, se não tiver tudo num bom planejamento, dá errado. Agora, eu vou te perguntar algo que deve ser super prazeroso e gratificante, que é você visitar a clínica que você fez em funcionamento. E não só ver o proprietário ali feliz com a sua entrega, mas a usabilidade do paciente. Então é emocionante. Eu me emociono, porque a gente percebe o impacto ali. Eu tive um feedback de um paciente que falou: olha, eu nunca tive isso. Não é a proposta das clínicas que eu já tive que fazer o tratamento. Então a gente percebe o diferencial. E isso é algo que realmente não tem preço. É muito gratificante. As clínicas, elas são focadas numa determinada especialidade ou são hospitalares no geral? Então, hoje o escritório está especializado em arquitetura hospitalar no geral. Então a gente consegue atender diversas modalidades. Então, o que demanda basicamente vigilância sanitária, a gente consegue estar atendendo, com foco mais na saúde, claro. Então, hoje o escritório, claro que a gente tem os nossos maiores clientes de modalidades específicas, mas nós trabalhamos em todas as modalidades. Ok. Qual modalidade, por exemplo, você vem fazendo com frequência? Com frequência, a gente trabalha muito com a hemodiálise, Hemodiálise. que é um tratamento, assim, fenomenal, é algo muito avançado. Então, os projetos também têm que estar vinculados a essa modernidade de tratamento. Pois é. Então, eu estou pensando aqui, porque a hemodiálise, me corrija se eu estiver errada, ela tem um equipamento que faz a filtragem, né, do sangue e tudo mais, e esse equipamento, muitas vezes, ele não fica no mesmo recinto que o paciente está. Então, tem que existir uma comunicação ali estrutural para que exista essa purificação, para poder voltar, por exemplo. Então, assim, é uma engenharia bem complexa. É bem complexo. A máquina sempre vai estar do lado do paciente. A máquina do lado. Isso, ela sempre é o melhor amigo do paciente ali durante o tratamento. Sim, Mas toda a parte de infra, ela fica em outro espaço. sim, Então, nós temos o espaço onde é a osmose, que é onde acontece toda essa filtragem. sim. E tem todas as tubulações que vão para cada máquina de cada paciente. Ah, Passa ali por um outro filtro e Sim. faz toda a parte do processo de limpeza do sangue. Entendi. Porque a hemodiálise é isso. O paciente perde a função renal ou perde parte da função renal. Sim. Desculpa os médicos. Mas toda essa parte do tratamento é vinculada a esse maquinário. Mas, enfim, o teu papel é dar leveza para este procedimento, que é um procedimento invasivo, pesado. Então, assim, naquele momento ali, você tem que realmente proporcionar a máxima qualidade de bem-estar do paciente para que seja leve, né? Para que aconteça de uma maneira mais suave. Exatamente, o nosso papel é esse. Hoje os pacientes eles podem ir 3 vezes na semana ou diariamente. Então, assim, é um espaço que tem que ser convidativo. A pessoa, por mais estar fazendo tratamento, ela tem que ter o prazer de ir àquele espaço. Porque é algo que vai fazer parte do dia a dia dela. E o nosso papel é esse. É tirar a dureza do tratamento. Do tratamento, sim. Trazer essa leveza, trazer Sim. essa harmonia. Talvez levar um pouco do que esse paciente poderia ter em casa ali para o espaço. Sim. Então, nossos projetos eles são muito vinculados em quem é aquele paciente. Então, cada região é um projeto específico para quem vai ali naquele espaço. Então, por exemplo, a gente tem clínicas no Morumbi, em Osasco, São José dos Campos. São pacientes muito únicos que vão àquele espaço. Então, se ele não for convidativo, o paciente não se sente à vontade. Sim. Então, a gente tem muito aspecto emocional, pega um pouco da história da cidade e leva para dentro do nosso projeto.
Então, cada projeto é bem único para aquela região, para trazer um impacto no dia a dia mesmo. Que coisa linda. E uma Expo Revestir, que oferece para você tantos lançamentos, né? Tanta tecnologia empregada nos revestimentos, nos acabamentos. Como é para você esta feira aqui? Estamos no terceiro dia de Expo Revestir. Eu sei que você chegou e já veio direto aqui para o nosso podcast. Te agradeço, inclusive, por isso. Mas como o produto te ajuda nessa missão? Nós temos que estar sempre por dentro das principais tendências, não só das tendências, dos principais lançamentos, pensando em aplicações. Dentro da arquitetura hospitalar, nós temos muitas restrições. Infelizmente, ainda é um tabu muito grande. Mas nós temos sempre um debate muito grande com os órgãos para falar que a nossa proposta realmente cabe naquele espaço. Então, tá aqui dentro da feira, a gente consegue ter essa gama de produtos, essa gama de lançamentos muito mais próximo da gente, para a gente conseguir, mesmo que a passos curtos, aplicar dentro dos projetos hospitalares. Então, a gente tem certos ambientes que tem essa possibilidade de ousar mais. Assim como no residencial, a gente tem ali um lavabo que a gente consegue fazer uma parte diferente, um hall de entrada que pode ser diferente. E a gente tem as recepções, ou até mesmo os espaços de tratamento, os quartos. Então, tá aqui dentro da feira, a gente consegue ver os produtos aplicados, e a gente já consegue viajar na criatividade de onde a gente consegue aplicar cada material. Então, não só aqui na Revestir, mas as feiras internacionais que a gente também participa. Então, a gente consegue levar muito para dentro da expectativa do nosso cliente. Que maravilha. Eu até convido a nossa audiência agora a visitar o Instagram da Humana Arquitetura, para vocês terem uma ideia, né, dos projetos do Avimar Júnior. São realmente maravilhosos, são clínicas assim, né, que proporcionam um bem-estar total na entrada, da entrada à saída do paciente, passando por todas as etapas ali. Realmente você tem um primor, um capricho muito grande para idealizar, né, para executar cada parte do projeto. Agora, uma pergunta: residencial você continua fazendo ou somente clínicas? Hoje nós temos alguns projetos especiais. Então, o escritório, a gente tem também toda a parte técnica para a parte residencial. Mas hoje nós conseguimos, felizmente, especializar muito bem na área clínica. E temos alguns projetos especiais em andamento que são residenciais. Porque eu fico pensando que, de repente, o dono da clínica, ele pode te indicar para um paciente que queira montar, de repente, uma estrutura hospitalar, né, para algum familiar idoso, alguém que queira, né, algo com mais acessibilidade. Então, assim, eu tenho certeza que você recebe investidas dos seus clientes, né, e indicações aí para você fazer um pouquinho do residencial, mas está claro aqui que o teu foco, ele é realmente uma arquitetura com propósito, né? É uma arquitetura de cura, hospitalar, em diversas modalidades, né? Eu tive o prazer já de conhecer algumas das clínicas, eu até vi a circulação de pacientes, me chamou a atenção até uma senhorinha oriental numa clínica lá nos Jardins, ela vai todos os dias, e ela entra e sai ali, é uma festa, e ela é super falante e tal, e assim, eu fiquei pensando, eu falei assim, poxa, ela vem aqui fazer hemodiálise, né? E assim, parece que ela tá indo lá fazer design de sobrancelha, né? O spa, né? Porque ela totalmente, assim, como se aquilo fosse realmente um clube para ela, e ela chegava e assim, né, usufruía daquilo, tomou o cafezinho dela, conversava com a recepcionista, toda amável, toda feliz. E assim, a gente percebe, aí realmente a gente vê algo na prática, né? Na ponta, né? Que é realmente o cliente do teu cliente, usando aquilo que você projetou. Então é sensacional. É incrível isso. E faz parte também das empresas que a gente escolhe trabalhar. Então, felizmente, a gente tem esse contato também, a gente tem esse apreço, esse apego
para entender quem são as marcas que o nosso nome também vai estar vinculado. Sim. Então, pensando nisso, é todo, não é só o espaço, é o espaço, o corpo clínico, todo mundo está muito envolvido para abraçar aquele paciente que está no momento de fragilidade. Sim, sim. E realmente acontece isso, da gente fazer alguns projetos residenciais para os médicos mesmo, para a equipe de enfermagem que gosta muito dos espaços, que vê aquilo como um diferencial na vida e quer levar para casa. E para a gente isso é muito gratificante. Gratificante e prazeroso. Avimar Júnior, da Humana Arquitetura, foi uma honra, um grande prazer entrevistá-lo aqui na Expo Revestir 2024, no estande do Clube Casa. Em nome do Clube Casa, eu agradeço toda a sua parceria conosco, com os nossos fornecedores, e te convido para sempre estar conosco, nos atualizando, contando aí as novidades, né, me convidando para gravar as clínicas, que eu sempre vou e adoro. E é um prazer. Eu vou te liberar agora para você conhecer todos os lançamentos aí da Expo Revestir. Perfeito. Muito obrigado. Eu agradeço bastante você, agradeço bastante o clube por todos os aspectos que eles nos proporcionam. Então, a gente tem muitas vantagens, eu percebo isso como profissional e é bom se sentir acolhido. E com você é sempre um bom acolhimento. Muito obrigada, Avimar. Um beijo grande. Beijo. E este foi mais um podcast Clube Casa, diretamente da 22ª edição da Expo Revestir, com Avimar Júnior, da Humana Arquitetura. Até mais. Tchau, tchau.